E aí pessoal, tudo bem? Voltando aqui aos nossos estudos, eu vou falar um pouquinho hoje sobre programação orientada a objeto, tá certo? Por detrás da programação orientada a objeto, nós temos 6 conceitos básicos que nós vamos fazer bastante uso, tá certo? Por que nós vamos estudar isso? Porque toda a estrutura de desenvolvimento de jogos na Godot depende do entendimento dos conceitos por detrás da programação orientada a objeto. Quando nós terminarmos de estudar esses conceitos, aí a gente vai poder olhar mais de perto a respeito da estrutura da API. A API, para quem não sabe, aí, é interface de programação de aplicativos, né? É um conjunto, na realidade, de recursos de programação, recursos computacionais, escritos na orientação a objeto, usando esse paradigma de programação. Então, se você entender bem o paradigma, você vai conseguir entender bem também toda a estrutura de classes da Godot, certo? A gente não vai aprofundar assim todas as classes da hierarquia de classes da Godot, mas a gente vai ver aquilo que é de mais importante para o desenvolvimento, né, no seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá, vamos a esses conceitos aqui. O primeiro conceito é o conceito de abstração, ok? A abstração, gente, é o seguinte, ó. Uma coisa é a realidade. A gente não consegue descrever a realidade como ela é, com todos os seus detalhes, ok? Então a gente é extremamente complexo, seria extremamente complexo descrever a realidade em todas as suas nuances, certo? Então, a gente não precisa descrever todas as nuances da realidade para a gente entender aquilo que nós precisamos para lidar com a própria realidade, certo? Então, a gente vai fazer uma abstração. O que é abstração? É você pegar... Então, imagine que a realidade é um conjunto, certo? De dados, de informação e tudo mais, e a abstração ela é um subconjunto dessa realidade, certo? Então aqui eu tenho a abstração, eu retiro da realidade um pequeno conjunto de coisas. Esse pequeno conjunto ele é suficiente para descrever algum tipo da realidade, alguma coisa da realidade, certo? O suficiente para eu conseguir lidar com ela, certo? Ok? Então, a abstração, o que você precisa lembrar é que é um subconjunto da realidade, tá certo? Então, por exemplo, a gente não descreve todos os aspectos que estão envolvidos aí com a movimentação de um carro numa rodovia. A gente não tem toda a informação da realidade que está envolvida ali, mas a gente pega parte dessa realidade para a gente estudar de forma que descreva, pelo menos de forma macro, aquilo que nós estamos observando, tá certo? Então, a abstração é isso. A abstração é tirar um subconjunto da realidade. Uma outra forma de pensar é assim, ó. Imagine o que é abstração. Se você pensar numa pessoa, quantas coisas, quantas informações eu posso ter sobre uma pessoa, né? Então, uma pessoa, eu posso querer saber a altura dela, eu posso querer saber a idade dela, eu posso querer saber qual é o documento, qual é a identidade, qual é o CPF, ok? Mas se eu for procurar mais coisas dentro dessa realidade, eu vou encontrar mais coisas, né? Será que você tem algum tipo de enfermidade? Quem são seus pais? Então, eu posso procurar muita informação a respeito de uma pessoa. Mas a pergunta é, eu preciso de todo esse conjunto de informação que a realidade dessa pessoa representa? Ou para o meu sistema basta algumas informações que são essenciais? Então, por exemplo, eu posso dizer que uma pessoa dentro do meu sistema é um nome, né? Então eu vou botar aqui o nome dela, é suficiente.
Eu posso talvez querer também saber aí o CPF, né? Outra informação que está relacionada à pessoa, eu posso querer saber o endereço. Aí, por exemplo, o peso dessa pessoa é importante para o meu sistema? Não, talvez não, porque é um sistema comercial e o que eu quero saber é o CPF, endereço, coisas que estão relacionadas à minha atividade, ao que meu sistema precisa. Não precisa de toda a informação. Então, como eu estou tirando apenas um subconjunto, e para mim esse subconjunto representa uma pessoa dentro do meu sistema, eu chamo isso aí de uma abstração de pessoa, ok? Então essa pessoa só vai ter um subconjunto das informações possíveis da realidade de uma pessoa, perfeito? Então é isso aí. Então a abstração é você tirar o essencial, um subconjunto de informações da realidade, perfeito? Bom, ligado a isso está aí o conceito de classe, né? Então, o que é uma classe? Então, a gente já viu a abstração. A classe é uma maneira de eu descrever esse objeto que eu tirei da realidade lá, né? Então, eu diria que pessoa. Então, eu vou criar aqui uma pessoa, uma classe. A classe ela vai representar essa abstração que eu fiz. É uma maneira de eu descrever essa pessoa para o meu sistema. Então, eu vou dizer que esse objeto chamado pessoa, deixa eu apagar aqui, esse objeto chamado pessoa, dentro do meu sistema, ela tem endereço. Então, eu vou dizer que eu preciso do nome dessa pessoa. Eu vou dizer aí que eu preciso do CPF. Então, na realidade, a classe é uma maneira de eu descrever a abstração que eu fiz dessa realidade chamada pessoa, deste objeto da vida real, endereço, certo? Aqui, pronto. Então, eu retirei da realidade essas informações, são suficientes para mim. E aí você pode perguntar, mas e se eu quiser saber a idade da pessoa? Bom, então talvez seja melhor você pedir a data de nascimento, porque a idade a gente calcula, né? Então, se for importante para você saber a idade da pessoa no seu sistema, então uma informação que você vai precisar é data de nascimento. Ok? Data de nascimento. Agora, e a idade? A idade vai ser uma informação fixa? Não, essas coisas não mudam. A pessoa vai ter sempre o mesmo nome, a pessoa vai ter sempre o mesmo CPF, digamos, né? A realidade muda um pouco, mas aí você teria que atualizar, né? Mas vamos lá, digamos que a mudança de endereço não é uma coisa frequente, então vamos considerar como sendo uma coisa que não muda, tá? Então, endereço e a data de nascimento, essas coisas são informações típicas dessa pessoa. Eu tenho outras informações dentro da realidade nessa objeto pessoa, mas eu não preciso aqui, certo? Não é parte da minha abstração. Então eu poderia ter agora essa pessoa, eu poderia perguntar para essa pessoa qual é a idade dela, né? Ora, é claro que a pessoa normal, ela sabe a idade dela, né? Mas tem uma relação direta aqui com essa data de nascimento, né? Então eu poderia aqui dizer o seguinte, eu tenho uma operação chamada idade, que é um cálculo na realidade, certo? Então essa pessoa, eu posso perguntar a idade, chamando essa operação idade dentro dessa pessoa, e ela me diz com base no nascimento e com a data de hoje, não é? Ela vai me dar aí a idade dela, certo? Outra coisa que uma pessoa pode fazer, e aí veja que aqui é um conjunto de ações. Ela pode falar, uma pessoa pode andar, eu vou botar aqui locomover, certo? Então, com base na minha abstração,
Eu perguntei que informações eu preciso dessa, quais informações são suficientes para o meu sistema e que coisas eu quero que essa entidade, que esse objeto faça por mim. Então eu quero que ele calcule a idade, eu quero que ele fale, eu quero que ele se locomova. Então são verbos, né? Calcular a idade, ou falar a idade, como queira, falar mesmo, né? Se locomover, tudo isso são verbos. Porém, essas daqui são mais atributos, né? Características da pessoa, não são ações. Então, a esse grupo de informações aqui, ó, nós chamamos de atributos. Então, nós temos aqui os atributos do objeto pessoa. E aqui eu tenho o conjunto das operações que nós vamos chamar de métodos. Pode ser método, pode ser função, certo? Mas a gente vai, usando aí o termo mais tradicional, chamar de método. Ok? Então, olha só como são as coisas. Eu observei a realidade. Então, eu estou aqui observando a realidade. Eu vou fazer aqui o meu observador, certo? Então, eu estou aqui observando a realidade, o meu super olho aqui. Observei e retirei da realidade um conjunto pequeno para descrever esse objeto que eu estou observando. E esse objeto, né, no nosso exemplo, é uma pessoa. Eu percebi que dentro do meu sistema eu não preciso de tudo sobre uma pessoa, porque é impossível, mas as informações que eu preciso são essas aqui, né? Eu posso colocar aqui também aí a data de nascimento, né? Então eu simplesmente coletei as informações, o tipo de informação que eu preciso e coloquei aqui, tá bom? Depois eu descrevi aqui que tipo de ações esse objeto é capaz de praticar, né? Ele é capaz de calcular a idade, ele é capaz de falar, de locomover e tudo mais. Então, o que é a classe, afinal de contas? A classe é o resultado dessa abstração, é uma descrição, talvez seja a melhor maneira de eu descrever isso aqui, né? O que é uma classe? A descrição de um tipo. Olha só, a palavra tipo aqui é importante. Um tipo de objeto que eu observei. Na realidade, ok? Não, eu escrevi objetivo, né? Não é objetivo, é objeto. Ok, objeto. Pronto. Então, a classe descreve, através de atributos e métodos, um tipo de objeto do mundo real, ok? Porém, não de forma completa, e sim de forma abstrata, uma abstração, uma extração de um subconjunto de dados, perfeito? E o que acontece, ó? Aqui vem o segundo, o terceiro conceito, certo? Que é o conceito de encapsulamento. Para manter o meu conceito de pessoa intacto, eu não posso, por exemplo, deixar uma pessoa colocar qualquer informação dentro desses dados, porque senão eu quebro o conceito. Por exemplo, o CPF da pessoa, vou escrever aqui do lado, só para a gente pensar. Imagine o CPF. O CPF tem um conjunto de normas para torná-lo válido, né? Então, eu não posso deixar esse campo CPF aberto para que as pessoas coloquem qualquer informação aí dentro, né? Então, já pensou, a pessoa coloca alguma coisa do tipo XX, depois coloca número, depois coloca hashtag, depois coloca interrogação. Então, tem um conjunto de valores, de tipo, de regras, né? Da entrada desse CPF. Não pode ser qualquer coisa. Então, eu vou precisar proteger o CPF de entrada indevida, tá certo?
Então eu vou encapsular essa informação. Então eu vou dizer que esse CPF, por isso que tem esse menuzinho aqui, ele é um dado privado, né? Então ninguém pode mexer nele, certo? A não ser os métodos da própria classe. Então eu vou declarar aqui, quem sabe mais aqui embaixo, né? Vou botar aqui, ó, faz de conta que está aqui dentro, um método chamado set, de inglês aí seria configurar, né? CPF, que é um P, né? Aqui é um F. Então esse CPF pegaria dentro de um parâmetro, do conjunto de parâmetros aqui, um dado de entrada e verificaria se esse formato que foi passado para ele realmente forma um CPF. Então eu teria aqui dentro desse método o conjunto de regras necessárias, né, para manter o conceito de pessoa como ele é visto na vida real. Então eu teria que ter aí um conjunto de 9 números, né, colocados em um após ao outro, quem sabe separado por pontos, se a gente quiser formatado. Depois eu tenho aí um tracinho, depois eu tenho 2 números. Se você não sabe, esses dígitos são calculados a partir desses números que estão aqui, para ver se é válido realmente. Então esse formato precisa ser obedecido. E esse método ele é responsável por fazer isso, verificar se realmente a informação que foi passada forma um CPF. Se tiver tudo ok, aí sim ele vai guardar o CPF lá na informação. A mesma coisa, por exemplo, a data de nascimento, eu não posso deixar em aberto a data de nascimento, ninguém nasceu em data posterior ao dia de hoje, por exemplo, não posso botar uma data futura, né? Nem tampouco eu vou deixar uma pessoa colocar uma data que não é parte dos padrões de formato de data que a gente usa no mundo, né? Então essas regras elas são colocadas em conjunto em métodos chamados sets, porque eles são responsáveis por bloquear a entrada de dados, digamos assim, inválidos, perfeito? E você tem outros tipos de métodos que não são responsáveis por pegar e configurar os valores, mas também você tem um conjunto de métodos que são responsáveis por me dar esses valores. Como eu não posso pegar diretamente lá no dado, porque ele está privado, então eu tenho um conjunto de métodos chamado get. Então, por exemplo, eu poderia ter o get CPF, que é responsável aí por me passar o valor que está armazenado no meu campo, no meu atributo CPF, né? Então esse daqui vai ter um tipo de retorno, o retorno dele vai ser o mesmo tipo aqui, se for uma string, por exemplo. Um string é uma cadeia de caracteres, né? Se for realmente um CPF válido, e ele só vai entrar se ele for válido, porque ele está bloqueado pelo private, pelo privado. O método set vai ser responsável pela regra de entrada, então quando ele entrou corretamente. E o método get vai me obter, vai lá buscar o valor do CPF e vai retornar para mim esse valor, né? A gente vai dizer que isso é o valor de retorno do método, tá bom? Então, se você entendeu bem isso daqui, essas coisas em primeiro lugar, principalmente o que é uma abstração, a abstração é esse subconjunto da realidade. A classe é uma maneira de eu descrever que forma tem, que atributos tem, que métodos ou ações tem esse objeto, ok? Então, com base nisso, a gente pode passar para a herança, tá certo? A herança nem sempre está presente, mas na maioria das vezes a gente vai ver, na grande maioria, na realidade, das vezes você vai ver o conceito de herança ativo
em qualquer tipo de programação orientada a objeto. Tá bom? Eu vou limpar aqui minha tela. Se você quiser anotar essas coisas, dê uma pausa no vídeo, anota para você não esquecer, né? Principalmente essa parte de abstração e a ligação que tem aqui com a classe, né? Depois que eu abstrair, eu vou descrever aqui numa classe, e de posse dessa classe que eu vou criar os chamados objetos, tá certo? Mas a gente vai aos poucos até chegar aqui em instanciação, ok? Eu tenho aqui um desenho feito aqui do lado, deixa eu apagar tudo aqui. Tem um desenho feito aqui, ó, para a gente falar um pouquinho sobre herança, tá certo? Então o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui uma classe chamada veículo. Essa classe, ela descreve, né, os objetos que existem no mundo real. Então a gente foi lá na realidade, a gente observou a realidade. Então, deixa eu botar aqui, observou a realidade. Com base na realidade, a gente abstraiu. Lembrando aí que a abstração é você tirar um conjunto pequeno dos dados da realidade, não é? E quais foram os dados da realidade que esse veículo, que se observou que todo e qualquer veículo tem? A gente observou que todo veículo tem uma marca, né, um fabricante, e todo veículo tem uma categoria. Observe que, claro, um veículo pode ter muito mais coisa. E observe que quando eu estou falando de veículo aqui, eu estou falando uma coisa bem genérica, certo? Um barco é um veículo, uma bicicleta é um veículo, um carro é um veículo, um caminhão é um veículo, um avião é um veículo. Então todo esse conjunto de objetos que existem no mundo real, que são responsáveis por deslocar as pessoas, objetos e animais de um ponto a outro. Então eu tenho aqui o ponto 1 e eu vou me deslocar através de um veículo para o ponto 2. Então eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, eu posso ir num caminhão, eu posso ir de bicicleta, que mais? Eu posso ir de avião, posso ir numa carroça. Então a gente sabe que o veículo, o principal papel dele é lhe deslocar de um ponto para outro, tá certo? No espaço e no tempo. Muito bem. Então, de forma geral, né? Então, todos eles têm uma marca, né? Uma categoria, e quem sabe é de luxo, é popular, aquela coisa toda, né? Aqui eu tenho as ações em cima desses dados que são privados. Aqui você observa que a marca é do tipo texto, e eu coloquei um valor padrão, ou seja, se ninguém informar qual é o valor da marca, vai ser Ford, né? É uma marca conhecida, aí uma montadora conhecida. E a categoria, eu estou dizendo que vai ser um texto, certo? Aí a gente pode escrever luxo, popular, ou seja lá o que for. E como esses dados eles são privados, por isso que tem um menos ali, eu criei alguns métodos que são responsáveis por evitar que coisas erradas aconteçam, né? Os métodos sets. Como eu estou só abstraindo aqui, fazendo um exemplo, eu poderia ter N coisas aqui, ó. Eu poderia dizer que vamos acrescentar aqui, ó, vamos fazer isso. Eu vou acrescentar aqui a este veículo, me veio agora aqui na mente, ó, uma operação. Todo veículo vai fazer o quê? Se deslocar, não é? Então eu vou colocar aqui a operação deslocar, perfeito? Então ela não vai, ela vai me retornar nada, vai ser um retorno vazio, ou seja, simplesmente ela vai agir e ponto, certo? Eu vou colocar aqui, vou aproveitar que eu coloquei o deslocar aqui, ó, e eu vou colocar em negrito, porque eu quero chamar a atenção para ele aí, para um exemplo que eu quero dar, tá bom? Então, todo veículo se desloca. Então, deslocar é uma ação típica de veículo, tá certo?
Aí aqui o que foi que eu fiz? Ó? Eu especializei o veículo. Quando eu falo de especializar, eu estou falando de criar uma classe que seja mais específica. Então agora, quando eu olho para o mundo real, eu não vejo lá um objeto genérico chamado veículo, né? Isso aqui é muito abstrato. Então eu digo que essa classe aqui, ó, ela é uma maneira de descrever abstratamente os objetos, certo? É aquela descrição mais ampla de todas. Então eu vou dizer que essa classe ela é abstrata. Abstrata. Digamos que representa aí um conjunto em que todo e qualquer veículo se encaixa, perfeito? Então eu fui lá e disse o que é que todo veículo tem, né? Então ele se desloca, ele tem marca, tem categoria e tudo mais. Então, isso aí são os meus dados da classe abstrata. Essa classe ela não vai existir na vida real, ela é só uma maneira genérica, uma descrição genérica de todos os veículos. Porém, eu tenho aqui ó, um veículo terrestre, que também já é uma classe mais especializada, né? Porque trata de coisas bem específicas, que é um carro, por exemplo, é um veículo terrestre, né? Um caminhão já, um barco não entra aqui, tá certo? Um avião não entra aqui. Então eu poderia dizer que veículos terrestres, eu poderia criar aqui uma nova classe e eu posso chamar essa nova classe aqui, ó, quem sabe de carro, tá vendo? Carro, eu poderia ter uma outra classe que deriva daqui da classe terrestre. Eu poderia ter uma outra classe que descreva caminhões. Tá bem tronchinho aqui, mas vamos lá. Caminhão, né? Então eu creio que está dando para você entender. Então, à medida que eu desço nessa hierarquia, eu digo que as classes vão se tornando cada vez mais especializadas. Então eu vou chegando mais perto da realidade, certo? Então, por exemplo, todo veículo terrestre tem quantidade de eixo, certo? E aqui, ó, talvez um caminhão, ó, uma informação importante para caminhão seja a tara, né? O quanto ele consegue, digamos, carregar, né? A quantidade de eixos aí que tem o carro também. Aqui eu poderia estar preocupado, sabe com o quê? Eu poderia estar preocupado com o tamanho do porta-mala, tá vendo? Então o tamanho do porta-mala é uma coisa típica de carro, não de caminhão, né? Eu não tenho essa preocupação aqui com o caminhão nesse sistema. Digamos que esse sistema seja aí para uma locadora de veículo, por exemplo. Então eu estou abstraindo as informações que eu preciso até chegar no meu veículo, que todos são terrestres, né? Aí aqui teria uma outra chamada moto e tudo mais, ok? E aí a moto lá teria cilindrada ou outra informação que é característica das motos e tudo mais, certo? Então isso eu chamo de herança. Herança por quê? Porque a classe terrestre aqui, ó, ela herda todas essas informações que estão na classe veículo. Porque o veículo terrestre também tem marca, categoria, ele se desloca, então ele já herdou de lá, certo? A classe aquática, aí eu poderia dizer barco, lancha, jet ski, eu faria vários outros objetos e também teria cada um deles aí com as suas especificidades, né? De cada um deles. Então eu estaria especializando o veículo aquático, jet ski, certo? Então vai ficando cada vez mais próximo de algo mais específico e por isso que eu vou chamar isso de especialização, perfeito? Então eu subo aqui herdando e eu desço me especializando, tá bom? Então vamos apagar aqui, vamos voltar ali a nossa lista de
de conceitos. Então aqui, vamos pular aqui. Então agora eu sei o que é uma abstração, eu sei o que é a classe, e eu sei que encapsular é colocar, proteger as informações, né? Que para não perder aí como se diz, a realidade do conceito, né? Eu tenho que proteger o conceito, não posso deixar qualquer informação entrar. E falamos um pouquinho de herança, que é essa coisa de você especializar cada vez mais a classe. E aqui nós vamos ver o que é instanciação, né? Então nós vimos aqui aqui essa hierarquia de classe, mas agora vamos pensar assim, como é que eu faço para de fato trabalhar com essa classe? Então eu vou criar um objeto na memória do computador chamado, vamos pensar aqui ainda naquela classe carro, certo? Então eu tenho aqui um carro, vou botar de forma bem resumida aqui, carro, certo? Então eu tenho aqui um objeto chamado do tipo carro. Então eu digo que carro é o tipo do objeto e eu vou chamar ele de C, ok? Então o carro aqui é o nome da classe que eu já escrevi, já descrevi. A gente vai ver isso daqui a pouco em alguns exemplos em linguagem de programação. Aqui é a minha referência. Eu vou dizer que aqui é uma referência. Daqui a pouco a gente vai entender isso melhor. E eu vou criar na memória do computador um objeto propriamente dito que armazena todas as informações que um carro precisa. A palavra muito usada nas linguagens de programação é a palavra new. O C++ usa, o Java usa. A gente vai ver que o GDScript usa de uma maneira um pouquinho diferente, mas também vai ter alguma coisa parecida. Então aqui eu tenho essa estrutura aí básica, certo? Eu chamo isso aqui de construtor. Eu não falei de construtor, mas construtor é um método, né, que cria na memória o objeto que eu quero. Então o que vai acontecer? Essa parte aqui da igualdade, esse lado aqui da atribuição, vai fazer com que um objeto carro ele resida na memória do computador. Então aqui é a memória, certo? Então em algum lugar da memória do computador, esse construtor é responsável por colocar um objeto lá. Então aqui tem um objeto carro na memória com todas as informações que um carro deve ter, certo? E eu vou usar aqui esse Czinho, que é a minha variável do tipo carro. Eu criei uma referência. E o C, digamos que aqui, vou colocar um negócio meio esdrúxulo aqui, F01, digamos que seja aí um endereço de memória. Então, dentro dessa variável, vai conter uma referência para esse endereço de memória, onde está o meu objeto carro lá, né? E eu vou poder agora chamar todos os métodos que o objeto carro tem através da sua referência. Então eu posso dizer assim, c.deslocar. Agora olha que interessante aqui, eu estou dizendo para o meu carro se deslocar. Agora olha que coisa interessante, de onde veio esse deslocar? O carro herdou de veículo terrestre aqui, que por sua vez herdou da classe veículo. Então um carro é um veículo terrestre, e por sua vez um veículo terrestre é um veículo. Então o que implica dizer que eu posso acessar a função ou método deslocar, que está lá na classe, no caso aqui a classe avô, né? Que a classe pai seria veículo terrestre e a classe avô seria aí a classe veículo. Mas ele herdou tudo isso daqui e ele também tem a minha função deslocar.
e ele ia se deslocar de forma terrestre, né? E aí quem sabe isso significa um carrinho andando na sua tela do seu joguinho, né? Andando lá em cima de uma pista, numa certa direção, num certo sentido aqui. Então ele vai se deslocar enquanto alguma coisa for verdade, ele vai continuar se deslocando aqui, tá bom? Então, revisando aqui, ó, eu observei a realidade, criei a classe veículo, certo? Descrevendo de forma bem genérica o que todo veículo tem. Depois eu observei a realidade mais uma vez e percebi que tem veículo terrestre, tem veículo aquático, tem veículo aéreo, né? Tem veículo espacial. E eu vou herdando aqui, ó, das características. Dentro da realidade do veículo, falando aqui ainda de encapsulamento, né? Eu coloquei os dados todos encapsulados e por meio da herança eu fui especializando aqui até chegar no carro e no fim eu instanciei, ou seja, eu criei um objeto na memória que contém os dados do veículo, a marca, a categoria, no caso como ele é um carro tem a quantidade de eixo, e aí quem sabe do próprio carro vai ter aquela coisa que eu falei da mala, né, o tamanho da mala e tudo mais, do porta-mala. Então todas essas informações estão aqui. E eu fui e chamei o método deslocar. O método deslocar que ele herdou lá da classe veículo e ele vai fazer o que ele tiver que fazer e que você programou para ele fazer, tá bom? Agora vem o polimorfismo. Polimorfismo é uma coisa muito interessante. Às vezes eu não sei direito o que é que eu quero num dado momento, mas eu sei que eu quero fazer o meu objeto veículo, seja lá de que tipo ele for, deslocar. Eu só não sei que veículo eu vou receber, tá certo? Então imagine aqui o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma referência do tipo, vamos lá, do tipo veículo, certo? Deixa eu tirar aqui. Eu vou criar aqui uma referência do tipo veículo. Vou chamar ela de V. Só que eu não posso instanciar uma classe abstrata, porque veículo é um contexto, é um conceito só, certo? Bem abstrato. A gente não vê um objeto puramente veículo, certo? A gente sabe que esse conjunto geral de características é que eu chamo de veículo, né? Mas é tão abstrato que eu não vejo isso de forma concreta, mas só em forma abstrata. Aí, ó, de repente eu criei ele aqui, mas eu venho aqui, ó, e digo que veículo vai receber uma nova instância de terrestre, ok? Como eu sei que terrestre é um veículo, isso aqui é completamente permitido. Terrestre, ok? E aí eu vou usar o construtor vai criar uma instância de objeto terrestre na memória. Então vamos botar lá o objeto, ó, eu vou chamar ele de V. Ele tem lá um endereço qualquer de memória, certo? Vou botar aqui um negócio meio hexadecimal aqui. E aí tá lá o veículo na memória do computador e a minha referência é essa aqui. Então essa variável V aqui, ó, ela está apontando porque ela sabe o endereço de memória, faz referência ao endereço de memória dele lá, tá bom? Mas não esqueça que o que tem aqui é um objeto do tipo terrestre, então ele tem eixo, tem tudo. Só que como a minha referência é do tipo veículo, eu não vou conseguir acessar aquilo que diz respeito a terrestre, porque o meu tipo é veículo, ok? Como todo terrestre aqui, veículo terrestre é um veículo, eu consigo fazer isso. Mas qual é a grande vantagem? É que eu posso pegar aqui, ó, como o veículo tem aqui o deslocar, e aí eu vou dizer aqui deslocar, eu posso chamar na minha referência de veículo, eu posso chamar o deslocar, porque ela está lá na classe veículo, certo?
Mas o que é que eu tenho na memória na realidade? Eu tenho um veículo terrestre. Na hora que eu chamar isso daqui, ó, ele vai chamar o deslocar, mas da forma que você programou dentro da classe terrestre, ok? Então ele vai se deslocar como um veículo terrestre, tá entendendo? Mas daqui na frente, ó, veja só, eu vim aqui na frente agora, eu vou instanciar, usando a mesma referência, vou instanciar um aquático. Beleza. Olha aí o que acontece. Vai existir na memória um objeto aquático lá, mas ele também vai ter a referência V. Quem sabe está em outro endereço já, né? É bem provável. Então vamos botar alguma coisa assim. Agora o meu V aqui, ele está apontando para um objeto que está na memória. Só que esse objeto, ele agora é um veículo aquático. Então quando eu pedir aqui para ele se deslocar, eu vou me deslocar como um veículo aquático, porque é isso que está na memória. Aqui na classe aquático, você desenvolveu o método deslocar diferente da classe base. E o que acontece é que muitas vezes, na classe base, você nem coloca implementação nenhuma aqui, nenhum código, né? Vai ser colocado nas classes derivadas, perfeito? Então isso aqui eu chamo de polimorfismo. Olha o objeto V, né, a referência V chamando deslocar, porém o resultado é diferente. Então eu tenho várias formas de me deslocar através da minha referência do tipo veículo aqui. Então isso é polimorfismo, comportamentos diferentes chamando o mesmo método, tá bom? Isso é muito importante em funções, por exemplo, onde eu posso, por exemplo, aqui eu criar uma função qualquer, tem aqui uma função e eu recebo um veículo, ok? E aqui dentro de veículo V, deixa eu botar um Vzinho aqui, ó, do tipo V, espera aí, um veículo aqui. E aí em V eu vou chamar deslocar. O deslocar aqui, ó. E independente do veículo que eu coloquei aqui dentro, ele vai chamar o deslocar e ele vai efetuar, essa função vai se comportar de forma diferente a depender do tipo de veículo que eu colocar. Então isso é que eu chamo de polimorfismo, tá bom? Então isso é um resumo geral aí do que é a programação orientada a objeto. Tem coisas muito mais amplas do que isso, mas é o básico do que você precisa saber sobre orientação a objeto para você programar bem qualquer tecnologia baseada nesse paradigma, ok? Então, revisando aqui, eu vi a abstração, que é tirar do mundo um pedaço da realidade, né? Um subconjunto. A classe descreve esse objeto que eu observei e agora eu estou descrevendo. Encapsular é para eu manter, preservar os dados daquele objeto, então eu vou colocar como privado e criar métodos públicos para poder estabelecer as regras de entrada e saída de dados. A herança é uma maneira de eu especializar o objeto, né? Cada vez mais específico. Instanciação é uma maneira de eu colocar o objeto na memória. E o polimorfismo é uma maneira de voltar à classe mais abstrata para chamar a maneira de fazer das classes mais especializadas usando um único objeto, certo? Então, polimorfismo. Então a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai ver como isso se dá dentro da API da Godot e como a gente vai poder fazer uso desses recursos para a gente fazer os nossos jogos, ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa você comenta comigo aí e a gente, na medida do possível, vai respondendo para vocês, ok? Então a gente fica por aqui, até a próxima. Foi um prazer, até a próxima aula.